Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta sexta-feira, sextou, vem aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, amanhã o Grêmio em Caxias, jogo contra o Bahia, qual será a prioridade do Grêmio? Olha para o jogo contra o Fluminense, terça-feira que vem, a volta das oitavas da Libertadores, foca no jogo de amanhã contra o Bahia para se distanciar ainda mais do Z4 do Brasileirão. Qual será a estratégia que Renato Portaluppi estaria elaborando para o Grêmio nesse final de semana? E o Internacional, domingo, contra o Atlético Goianiense, fora de casa, Inter que já venceu o Juventude, Inter que já terminou com a sequência de 12 jogos sem vencer, quer agora atingir uma sequência positiva dentro do Campeonato Brasileiro e pega um time desesperado, lutando para não ser rebaixado. Dito isso, bora colocar a enquete na tela para vocês, que pergunta sobre os dois jogos do final de semana, aquelas enquetes que o Ribeiro adora, né? Quem terá mais dificuldades na rodada deste final de semana? Grêmio em Caxias contra o Bahia ou o Internacional em Goiânia contra o Atlético Goianiense? E aí? Então traz um spoiler pra gente, Ribeirinho. Um spoilerzinho pra nós, por gentileza. Deixa comigo aqui, ó, até resolver o troço aqui. Tá fácil essa, né? Olha que Tá fácil. tu acha que é Fácil. fácil? Que é o Grêmio em Caxias contra o Bahia, né? Concordo. Mas Grêmio com time reserva. Mais difícil. Mais difícil, sem dúvida alguma. E o Bahia é um time Também, organizado, né, cara? Também. Mas vai ser completamente Os gordinhos, reserva. aquele lá, eles Inclusive goleiro. se deixar eles Tendência botar a bola. Eles não conhecem a história recente no Internacional, Alexandre Ernst. Diz pra eles, Alexandre Ernst. Diz pra eles. O que Esse jogo do Inter contra... É o típico jogo de risco pro Internacional. Típico jogo de risco. O que diz a cartilha de todo bom colorado é que esse jogo vai ser tenso. É tenso. Mas eu vou te dizer, cara... Vocês não ouviram o que o Profeta falou ontem, cara? O Profeta tá muito otimista. Eu sou meio agnóstico. O Profeta tá muito otimista. Eu Vamos sou lá. um pouco Vamos para nossa agnóstico central. nesse sentido. Nicole Ovic, vem para cá. Traz pra gente a escala. Importante, né? Para o nosso debate, saber, afinal de contas, qual será a escalação do Grêmio para esse jogo de amanhã contra o Bahia em Caxias do Sul. Tudo bem, Nicole? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando, donos da bola. O Grêmio vai enfrentar o Bahia, mas com a cabeça já na terça-feira na decisão pela Libertadores. E, portanto, o técnico Renato Portaluppi deverá levar o time reserva para enfrentar o Bahia amanhã às 4 horas da tarde lá no estádio Alfredo Jaconi. E lembrando que você acompanha todos os detalhes a partir das 2 horas da tarde na Rádio Bandeirantes. Vamos projetar esse time então, que já começa com dúvida no gol, né? Rafael Cabral ou Kaique, quem será o titular no gol? Na lateral direita, Fábio, a dupla de zaga, Rodrigo Eli e Nathan Felipe. Na lateral esquerda, Zé Guilherme, já que Mike ainda sente desconforto muscular. Abrindo o meio-campo, PP, Duqueiroz ou o garoto Ronald. Monsalve, né, que vem se destacando aí no time do Grêmio, terá mais uma oportunidade como titular. E mais à frente, então, o Aravena pode começar como titular, ou o garoto também Nathan Fernandes, Arezzo e Gustavinho Nunes, né? Gustavo Nunes, como ele prefere ser chamado. Esse é o time que enfrentará o Bahia para tentar aí manter a sequência sem perder no Brasileiro. Vamos colocar na tela aqui imagens do jogo do Grêmio contra o Bahia no ano passado. Vitória do Grêmio, né? Para ver se dá sorte pro Grêmio. Mas eu vou te dizer o seguinte, meu caro Bruno Soares, repórter bem informado. Com essa escalação aí é um risco, né? Olha, tem algumas situações aí, Gamba. Por exemplo, o goleiro, né? A Nicole trouxe essa dúvida. A gente sabe que o Renato prefere o Rafael Cabral, né? Até porque fez toda aquela situação de trazer ele para o Grêmio no momento de instabilidade do Marquezinho. O Rafael Cabral até poderia brigar pela titularidade, mas o Rafael Cabral não está inscrito na Libertadores, ou seja, o Renato ele dá ritmo de jogo para atletas que possam jogar na terça. Se acontecer alguma coisa com o Marquezinho, quem joga é o Kaique. Então eu acho que joga o Kaique amanhã, o que me preocupa um pouco, tá? Eu não confio muito no Kaique. Eu acho que de resto, assim, é um time bem encorpado até, né? O Grêmio tá rifando o jogo, Bruno? Eu acho que não, justamente porque o time reserva do Grêmio tem jogado bem, tem apresentado boas opções. O José Guilherme é um lateral esquerdo que me agrada, mesmo que o Mike não esteja à disposição. O Fábio melhorou muito dos primeiros momentos dele no Grêmio. A zaga, o Rodrigo Eli joga, né? A Nicole informou, até porque está suspenso. É um zagueiro que vem bem, apesar das contestações. Os meninos também estão bem, o Natan e o Gustavo. O que me preocupa mesmo, vou te dizer, é a dupla de volantes, tá? Porque PP e Duqueiroz, né? O Edenilson está suspenso. Essa dupla me preocupa. Eu não sei se o Grêmio não vai ficar um pouquinho exposto demais, até porque vai jogar com pontas, provavelmente, Aravena e Gustavo. Eu acho que só vai jogar PP e Duqueiroz se for 3 zagueiros. Mas aí quem jogaria?
Porque não tem muitas opções, esse é o problema. Rodrigo, Gustavo Martins e Natan Felipe. Não, se não for 3 zagueiros. O desafio... Se não for 3 zagueiros, o Dodge é titular. Ou não? Titular. Tá. A não ser que ele coloque alguns titulares, aí sim. Claro. Então, aí tu tem que ver. Por quê? Porque o meio-campo do Bahia, ele toca a bola e é muito envolvente. Sim. Esses dois não marcam ninguém. São vários muito ágil. Que aí, ó, muito ágil. o desafio contra o Bahia é um desafio completamente diferente. E o Milan? Tem o Milan. Milan mas, é primeiro mas é volante. que o Milan tá muito tempo sem jogar. Eu não sei Muito se ele tempo. colocaria, né? Hoje eu vejo o Mila como um jogador arquivado no Grêmio. Pois é, eu também. O problema é do desafio o contra o Bahia. Ronald? O problema contra o Bahia também é arquivadaço. O problema do desafio contra o Bahia é que o Bahia é completamente diferente do Cuiabá e do Atlético Paranaense. O Bahia vai propor jogo. O Bahia vem pra cima, cria oportunidades, não espera, tem um jogador cerebral, que é uma coisa que o Cuiabá não tem e nem o Atlético Paranaense tem. Tô falando do Everton Ribeiro. Então, assim, a gente tem aí um jogo muito competitivo, porque o Grêmio vai entrar com o time dito alternativo. Tá e bom. aí é muito mais difícil. Diante muito disso, mais. Ribeiro Neto, acerta o Grêmio na estratégia? Tô até O foco vendo é o aqui. jogo da terça-feira? Tô vendo aqui se não tem desfalques o Bahia, né? O Bahia tem um time cheio de Olha armadores só, no viu? meio campo. Olha, vê como é o cuidado, né? Vê se depois eu vi aqui, me confirma aí. O Bahia deverá ter 2 desfalques para o compromisso desse sábado. Everton Ribeiro Fora, então já ajuda. e Biel. Ajuda muito, então. O Biel é o único jogador rápido, talvez, do elenco do Bahia, tá? Tem o Cauli também, mas não é tão, é mais meia. Então tu já muda Mas um pouco. sem, a sem coisa. Everton já muda. Ribeiro Não, e já sem o Biel, já é um outro cenário para o Melhora, Grêmio. melhora. E o Já é Grêmio um outro conhece cenário. bem o Biel. Alguém aqui contesta a estratégia do Grêmio? Não. Não, eu Não? não contesto. Não, contesto. o Grêmio se afasta e já está Tá afastado bom. Então da zona de hoje, rebaixamento. hoje, sexta-feira, 16 de agosto, vocês estão autorizando e validando a estratégia do Renato. Não, eu não tenho que autorizar Não me nada. venham aqui segunda-feira, Não, eu não. caso o Grêmio perca o jogo Não. de amanhã, falar em estratégia errada, que o Grêmio está negligenciando Tá, o Campeonato não, mas só um Brasileiro, pouquinho. que não tem fôlego no Eu Brasileiro acho e que tudo as mais. 2 vitórias Olha. no Brasileiro dão esse fôlego pro Grêmio Tá bom, priorizar o jogo de tá terça-feira. autorizando o Renato Estou a adotar essa autorizando. Mas é estratégia. que As aí vitórias tá autorizam. bom. Os resultados... Eu estou... Atenção, Renato, olha só. Primeiro eu quero dizer que essa aqui é uma bandeira da Itália, tá? Para evitar... Eu não quero polêmica. Todo programa com- que tu vem com ela, tu sabe o que acontece. Eu sei, é muita polêmica. É da Itália, isso aqui, tá? Dito isso, porque eu não quero polêmica pro lado, tá? Só por isso. Rafael Cabral, Fábio, Gustavo Martins, Natan Não, Felipe... é Kaique o mais provável. Pelo que ela Tá, trouxe. que seja, Tá. entendeu? Eu duvido, mas enfim. Kaique é mais goleiro que o Rafael E Cabral. Zé Guilherme, tá? Meio campo, Ronald, PP e Monsalve. Tu tá desescalando o Monsalve da terça. É óbvio que ele vai jogar com o Não, Cristaldo na tu terça. me chamou a atenção um jogador que Óbvio. tu tá tirando. Ele sabe? vai começar com o Cristaldo, isso é certo. Terça-feira? É óbvio, Certo. é óbvio. Ele vai começar Tu com o tá tirando um Cristaldo, jogador certo. que vai jogar amanhã. Quem? Do Queiroz. Não, mas ele vai jogar, tá? Vai Essa jogar. informação? Tá, mas ele já veio pro Grêmio? Não, ele chegou não no é Grêmio informação, já. mas é óbvio que ele vai Hein? jogar. Ele É chegou... jogo pra ele, eu tô com o Bruno. É Ele jogo pra entra em todos os jogos. Tá, mas ele chegou Eu pra ele não já? gosto, tu não gosta, a Não, torcida não, não jogo gosta. pra ele. O Renato gosta, Não vai cara. marcar Jogo pra ninguém. ele. Concordo plenamente, mas o Renato gosta. Tá? Monsalve, no ataque, Gustavinho do lado, Arezzo, tá? E acho que vai jogar o Bright White. 2 centroavantes? É. Não, esse time aí não vai jogar. Tá, desculpa então. 2 centroavantes, eu posso discordar de ti, né? Monsalve, Não tem como. titular. Titular. Esse time aí não vai jogar. Esse Esse time time não vai jogar. é capaz de ganhar do Bahia. Esse escalado por ti é capaz de ganhar Dois do Bahia. centroavantes. Então tá, então Esse time é capaz de ganhar do Bahia. Fernandes. Não acredito. Natan Mas Fernandes, é Vai jogar suficiente. Aravena, velho. Gustavo no Vai jogar o outro. Aravena. Ah, o Aravena, Vai jogar o beleza? Aravena. Então tá, vamos lá. Vai. Atenção. Tirar o Bright White. time do Grêmio para o jogo. Ouve aí, contra Renato, o ouve Bahia. aí, Renato. Ouve aí, Renato, meu brecho. Rafael Cabral, Fábio, Gustavo Martins, Natan Felipe e Zé Guilherme. O Eli vai jogar. O Eli tá suspenso terça. Qual te peço foi a desculpas dupla de estar te zagueiros interrompendo, mas é que eu tenho jogou dizer. bem e o Grêmio ganhou 2 partidas? Não, concordo. É que assim, ó, tu quer que eu fale contigo sobre o que deveria ou o que o Renato vai fazer? Não, eu tô botando o meu time. Tá, então perdão, pode seguir então. Tá? Tá.
Posso ir? Pode, Tá pode. difícil, né? O Bruno tá... O Vivendo Bruno um momento tá Alexandre acelerado, Neves né? no programa. O Bruno não gosta de mim. Pô, eu gosto muito, cara. Vai lá. Rafael Cabral, Fábio, Gustavo Martins, Natan Felipe e Zé Guilherme. Tá? Ronald PP, Monsalve, Aravena, Arezo e Gustavinho. Pronto. Suficiente para ganhar no Bahia? Evidente. Não é um time tão fragilizado. Não vai ser fácil Não é um o time jogo. tão Não vai fragilizado. ser. Não Bem acredito que difícil. será esse o Não, time. mas já é. Vale, Mas vale... já seria outro Claro. time diferente, bem diferente do que jogou, do que jogou contra o Cuiabá e do que jogou contra o Atlético Paranaense. Tá bom, vamos lá. Vou fazer essa pergunta Eu iria pra ti. com 3 zagueiros, tá? Pedrinho, Monsalve começa amanhã, não começa na terça? Exatamente. Começa contra o Bahia, até pro Vocês Renato. não têm a leitura que o jogo chave pro Cristaldo, que o Renato deu pra ele, foi o jogo da terça passada? Não. Não vai tirar. Não Então, acabou. vamos Mentira. assim. Cara, Não. O Renato é muito previsível. Não, é o jogador. Olha só. É o jogador Aliás, tu aposta em 3 zagueiros. É o não jogador da confiança. Não tem nenhuma dúvida É um que dos três jogadores. zagueiros, né? Não, aqui, ó, é um dos jogadores da confiança do Renato. cara. E Olha aqui, a ó. decisão está encaminhada e não decidida ainda. Exatamente. O Monsalve, vamos lá, o Monsalve encaminhado, destrói sábado, entendeu? bom. Torcedor, Monsalve, Tá bom. Monsalve. Cristaldo joga. Já está definido isso aí. É, eu também acho. O Renato, diante das convicções dele, ele já mostrou isso mais de uma vez, que ele não tende a ceder pressão da torcida. E nem da imprensa. Mas não é nem a pressão, Se ele é a tem convicção. É aí que tá. Ah, Se ele e a tem gestão convicção dele, que e a pro jogo de e terça a o melhor pro famosa- Grêmio é o Cristaldo, vai o E Cristaldo. a convicção famosa dele. gestão de grupo. E a torcida Aí que não tá. faz pressão para tirar o Cristaldo. Mas aí que tá. A torcida Ribeiro. gostaria que o Pavon saísse. Tá bom, mas olha aqui. Mas aí- Não, mas é que é vai diferente. dar certo. Não, eu também acho. Não, Tô dizendo é que a diferente. torcida quer. É diferente. O Renato, na última coletiva dele, pra mim, a minha leitura é a seguinte: esqueçam vocês, torcedores do Grêmio, que pedem Cristaldo e Monsalve juntos. Porque segundo ele, ele é Não, pago não, pra- a porque coletiva segundo- do Renato foi porque- didática. Porque sobre isso, segundo ele, manual. ele é pago pra pensar. Não, E perfeito. E diz que a gente, que nunca Perfeito. jogou bola, a gente não sabe Mas de aí que tática, tá, né? tá bom? Pega a frase do Renato, É. ok? Pega esse cenário do Ribeiro. Monsalve destrói amanhã. Grêmio atropela o Bahia, grande vitória, Monsalve o nome do jogo. Banco de reservas. O que o torcedor vai fazer? Monsalve terça-feira. Renato, é Monsalve mais 10. Não. Renato, Monsalve titular É que contra o eu acho que Fluminense. não tem a ver com o torcedor, Não tá? vai. Eu acho que tem O a ver Grêmio com o contra o campo, Flu né? vai com 3 Quando o zagueiros, campo grita, quando o campo grita, tem coisas que não adianta. Tu pode ter convicção, tu pode ter Não, mas é que teimosia. a pressão do torcedor virá diante do campo. Sabe qual é o perigo? Mas Se o por campo isso- mostra o Monsalve titular, Sabe a qual é? torcida vai fechar com o Monsalve e vai Sabe- pedir Mas naturalmente. é por Sabe isso qual que é o eu perigo? digo. Uma coisa que ficou circundando e circunda até hoje, por exemplo, o Celso Rotti, que as convicções... Todo programa você cita o Celso. Que É uma obsessão pelo Celso Rotti. Cara, É um negócio impressionante. mas ele é um esse exemplo, o que eu todo vou fazer? programa você cita o Mas Celso Rotti. ele- Celso Rotti não treina um time há quantos anos, Alexandre? Não, não, mas é que assim, ó, É todo o programa o Celso Rotti Rotti, citar o programa, cara. É que ele tem... Pelo amor de Deus, é que ele tem velho. exemplo. Não, ele Isso quer reforçar aqui. o personagem que ele Não, faz, não só é pode ser isso, isso, não cara. é isso. Não, é que o Celso Rotti é um exemplo de convicção que vira teimosia, o que eu queria dizer. O Renato é Não outro. dá pra convicção virar teimosia, é isso que eu quero dizer. O Renato também é, né? Então, é aí Renato que é um tá. baita exemplo de Não, mas teimosia. é que daí é que tá. Não, mas o Renato ele não quer criticar. Mas Não, é por pai, isso. né? Ele prefere usar o Celso Rotti de 300 anos do que criticar o Renato. Mas é que é por pai isso que eu- Renato, não é Renato, cara. Mas é por isso que eu falo na questão de que o campo grita. Não é uma questão de que o torcedor vai fazer força, a imprensa vai fazer força, o Renato tem convicção. Na verdade, o Renato tem teimosia. E esse é o grande negócio. Como eu falando parece que é corneta, porque eu sou representante do Inter aqui. Mas na verdade o Renato ele é teimoso. Quantas vezes ele teimou com o JP Galvão? Sim. Quantas vezes ele teimou com o Galdino? André, Balada. Quantas vezes ele foram teimou vários. com o André? Eu não Ele concordo. trouxe o Eu não Diego concordo. Tardelli, teimando também quando ele trouxe o Diego Tardelli. É, eu não Mas eles concordo. são jogadores Ele teima com o campo. Eu não concordo. avalizados por É que ele. quando- é que Por quando isso, vocês mas se por quê? Porque ele é comprometidos teimoso. com ele. Com ele. Comprometidos com É ele. que assim, ó, a expressão teimosia, ela diminui o trabalho de um treinador de uma maneira Diminui o absurda. Celso- diminui o Celso- absurda, calma, absurda. calma, Diminui o Celso calma. Rotti? Diminui? Não, Diminui? só um pouquinho. Usar a palavra Não pega o teimosia, recorte. Não, mas usar é que a tu tá palavra pegando o teimosia, recorte tu a teu diminui. favor. É tipo assim, ó, o treinador não tem convicção, o treinador não tem um ideal de time, o treinador é teimoso. É Ele que- faz pra implicar com a imprensa. É que Se tu vocês tá- estão não, pedindo, não, cara, eu não. vou fazer Tu B. tá falando, cara, tu tá falando do recorte, tu tá falando palavra do recorte teimosia que foi em usada cima- por ti. Mas claro, mas é que antes da palavra teimosia existiu a expressão o campo grita. Perfeito? Se o campo E aí tu tá diz que gritando, o que tu tá dizendo? campo tá que o gritando- Renato não atende ao grito do campo Ele é porque ele é teimoso, teimoso. evidente. Não,
é porque ele tem uma outra convicção. Não, eu vou te explicar o porquê. E vale pro Renato, vale pra pro todo teu mundo. amigo Celso Pra todo Rotti, mundo. vale Pro Celso, pro Cudê, pro Roger, pra todo mundo. É que no final Mas da eu história- entendo quando vocês usam a palavra teimosia. É que no Eu final entendo. da Por exemplo, história- assim, o Cudê tinha convicção que o Bernabé não podia jogar no Internacional. são E o teimosias Roger está também. mostrando que ele pode. Ele tinha convicção que o Musto tinha que ser titular do É que Inter. chega um Teimosia momento, ou convicção? que a insistência é tão grande que vira uma teimosia. Isso. Agora, o porquê disso? Porque é aquilo que eu já falei aqui no programa. É aquilo O que eu disse pra Renato, ele coloca a gestão de vestiário acima das ideias do campo. E tá errado? Até um certo ponto errado? tá certo. Qualquer Às outro vezes treinador, passa do limite. Bruno, qualquer outro Às vezes treinador, passa do qualquer limite. outro treinador, na crise, não se esqueçam da crise gigantesca que o Grêmio enfrentou e ainda não se livrou por Não, não se completo. livrou aí que tá. Não está Teria livre. caído. Concordo. E teria perdido o vestiário. Concordo. Não, teria caído e perdido o Gamba, vestiário. mas uma coisa não anula a outra. O Renato não perde o vestiário, não cai, tira o Grêmio do Z4 e o Grêmio pode conseguir uma vaga para Eu as quartas de concordo final da contigo, eu só Libertadores. acho que uma coisa não anula a outra pelo seguinte, hoje no futebol brasileiro, um treinador ele precisa ser talvez 70% gestor e 30% tático no Brasil hoje. Eu não concordo nos percentuais. Tá, tudo bem, É mas, muito. mas é mais gestor do que treinador hoje no futebol Não, é brasileiro. que aí tu tá dizendo assim, e ó, o Renato um é... gestor é capaz de comandar um time sem ter tática e técnica. Não, ele precisa ter 30%, 40% de tática, mas ele precisa ser mais gestor do que tático. Às vezes o só tático não convence os atletas. Concordo. E acho que o Renato, ele é isso muito bem. O meu ponto de discórdia e de crítica Claro, para tu ele... vai dizer que o Renato não sabe nada de tática. Não sabe. O meu ponto de crítica é o seguinte, às vezes ele extrapola na gestão e com esse exagero ele atrapalha o time. Que é o quê? Não vou queimar o JP Galvão. Tu vai jogar. Vem, Thiago Santos, eu vou te abraçar e tu vai jogar. É, isso aí. E o time se atrapalha por causa disso. Tem que ter um limite. Eu isso. vi contra o Ipiranga Ele de Erechim. insiste no jogador, mas tem que ter um limite. Eu vi no Gauchão contra o Ipiranga de Erechim, quando ele bota o Thiago Santos e 15 minutos depois ele tira o Thiago Santos, porque a Arena deitou de Ou vai em cima do seja, jogador. pior ainda, ele tentou ajudar e atrapalhou ainda mais o cara. Não. É, mas é que o teu exemplo, a torcida, né? A torcida que acabou Mas sabe o que é? Bom, mas é a pedindo... torcida. Porque Mas o ambiente Não, se tornou um ambiente mas ruim. É a Às vezes o torcida ambiente que se- tá querendo o Gonçalves, Gambá. Mas às vezes o ambiente se torna eu insustentável entendo, mas por é que causa aí, da insistência. Mas é que para a leitura que o Bruno trouxe, o teu exemplo é, ele não abre mão da convicção, ele tirou por conta de uma pressão no estádio, naquele jogo, isso- que iria prejudicar o Grêmio, entende? Por isso que eu falei aqui semana passada que os 8 jogos sem perder do Grêmio dão muita, mas muita tranquilidade neste momento. Porque se os jogos que o Grêmio disputou e perdeu Tá bom. fossem na arena... Eu vou te ajudar. Fossem eu vou na te arena, ajudar. seria Eu vou te outra ajudar. novela, Eu vou te outra ajudar. Eu vou te novela. ajudar no teu Outra, argumento. Eu vou te outra ajudar novela. no teu argumento. Se o jogo contra o Fluminense terça-feira fosse na arena, Monsalve jogaria diante de um cenário de que ele destrói a partida de amanhã contra o Bahia. Pode ser. Pode ser. Se ele destruir amanhã Se ele e destruísse fosse amanhã na arena, pode ser. e o clamor do torcedor fosse pelo Monsalve, ele jogaria terça-feira contra... Porque o que é isso? É inteligência para entender o ambiente, fazer o seguinte, vou trazer o torcedor pro E meu ele já lado fez desde isso. o início da partida. E ele já fez não isso. vou Claro, não vou... Por que eu vou fazer um jogo na arena com 50, 60 mil torcedores e ter implicância do torcedor desde o início? Vou botar ele para Mas jogar. vou dizer assim, ó, mas também- mesmo que o torcedor peça o Monsalve, nenhum jogador nesse momento o torcedor está implicando. Esse é um ponto. Mas o problema só é porque quando tá ele ganhando, coloca o porque cara tá da... ganhando. Claro, também. Ele só faz isso porque ele está nesses 8 Sim. jogos aí que o Pedro falou. Se ele não tivesse nos 8 jogos, ele teria que dar um jeito, porque já que ele é pago para pensar, e ele mesmo disse isso na coletiva, ele teria de dar um jeito de mudar o time. E talvez o Monsalve jogasse. Agora, tem 2 pontos. Tem 2 pontos que eu acho que o torcedor do Grêmio pode celebrar. Querendo ou não, ele tem um jogador no banco que é uma grande alternativa para mudar o jogo ou para manter o nível Que era uma coisa que o Grêmio não tinha. Que talvez o Renato queira. Vou dar um exemplo. Grêmio não O tinha. Andrezinho. O Andrezinho era o xodó da torcida, mas não era titular. O Andrezinho é muito nosso. Não era Eu titular. acho que tem uma diferença nesse exemplo. Que o Andrezinho, embora fosse bom e confiável, ele não era melhor do que o titular. Não, E beleza. nesse caso, talvez o Monsalve o exemplo da pessoa Mas vale o exemplo, funciona, vale o exemplo. mas não funciona no Grêmio, no time do Inter, porque aquele time do Inter era muito bom, era muita gente boa pro Andrezinho tirar alguém. Sim. Agora, pegando, por exemplo, assim, ó, o teu amigo lá, né, não dá pra também pegar e botar o cara pra jogar porque ele é xodózinho da torcida, né? Senão daqui a pouco o Renato vai chegar no Monsalves, entra lá e resolve aí o xodózinho da Claro que torcida. isso não vai acontecer, né? Então é a mesma coisa. Então eu acho que, nesse sentido, o Renato ele tem razão na gestão do grupo. Mas o meu único ponto com relação ao Monsalve, e eu tô partindo de um cenário que ele
confirme essa evolução que a gente está vendo. Bom, sendo titular amanhã contra o Bahia, é o jogo para ele convencer o Renato de que ele, Monsalve, tem um lugar no time titular, correto? Sim. Ele vai para o jogo dessa maneira. Aí o Renato vai para o jogo do Rio de Janeiro com a seguinte estratégia: mais um jogo para o Cristaldo. Tenho convicção, o Cristaldo vai nos acrescentar e tudo mais, tem potencial. E eu reconheço o potencial do Cristaldo, né? Defendi o Cristaldo em vários momentos. Eu também. Só que o Ernest traz um ponto aqui que é o seguinte: tá bom, o Grêmio tem um jogador que pode ser uma alternativa para mudar o jogo no banco de reservas. Pode ser tarde demais. Dependendo da circunstância do jogo, também, e esse jogador não muda. claro. E aí a balança que tu tem que equilibrar é a seguinte. É uma renúncia, aí né? que tá, a balança que tu tem que equilibrar é a seguinte: o Cristaldo, tu tem a certeza que vai te entregar um primeiro tempo mais do que o Monsalve em tese te Deixa eu entregaria? fazer uma pergunta aqui então. Aqui, ó. Esse é o ponto. O Renato falou na coletiva que, mesmo podendo empatar, não significa que o Grêmio vai jogar pelo empate. Ou vai jogar pelo empate. O Ribeiro não comprou esse discurso, Tá, Pro pois Ribeiro é. é um discurso externo. Pois é. Que o Renato vai com o regulamento embaixo do bracinho aqui, Mas ó. é óbvio que vai. Embaixo do braço. Porque é o seguinte, se eu for pelo que o Renato disse, o Monsalve joga. Porque é uma questão de coerência e de interpretar o que ele disse. Agora, pelo regulamento e pelos caras que ele confia, porque não pensem vocês que os líderes não colam nele e sugerem coisas pra ele. Sabe o que eu fiquei pensando, Ou, Pedro? por exemplo, o Kahneman, Jeromel, os líderes do vestiário. Ó, professor, seguinte, ó, o time tá melhor com fulano. Isso acontece. Vamos Sem fazer, dúvida. vamos fazer acontece. diferente. Isso é gestão, né? Isso é gestão. Claro. Ele ouve os Treinador caras. que ouve Claro, Ele é ouve os óbvio. caras. Isso É é bom, óbvio, isso ele é é bom. mestre. Uma coisa que eu fiquei pensando é Seguida, como, palpite KTO. como bateu no vestiário, ou no Renato mais especificamente, a entrevista do Monsalve na Zona Mista lá em Curitiba, quando ele disse bem que lembrado. pode Bem jogar com lembrado. o Cristaldo. E aí eu pergunto Bem pra ele, lembrado. tu jogaria marcando o lateral pra jogar com o Cristaldo? E ele disse, claro que sim, já joguei assim diversas vezes no meu clube anterior. E aí eu lembrei quando o Marquezinho discordou do Renato na Zona Mista e não bateu bem. E eu tô falando de um jovem, eu não sei como bateu isso pro Renato. Tá, mas aí eu vou fazer a leitura do Monsalve, tá? O que o Monsalve quis transmitir de mensagem? Não foi uma mensagem polêmica. quero jogar, Claro, não foi uma mensagem, não foi rota Sim, de colisão. sim, A leitura sim. que tu tá fazendo é rota de colisão Monsalve e Renato. Não, ele quis Monsalve dizer Não assim. tô afirmando que tenha tido. Perfeito, uma leitura tua que Talvez, pode, em tese, né? Uma suposição. O que ele fez foi isso que o Ribeiro disse, cara, eu quero jogar. Claro, Pode claro. jogar com Cristaldo, sem Cristaldo, no lugar do jogar de Pavon. segundo volante, Pode jogar de qualquer segundo volante. Eu quero jogar. E eu isso quero não, jogar. isso não Isso tira, pro treinador é maravilhoso. E isso não tira a razão do Renato também. Porque o cara pode dizer, não, eu jogo, eu sei Tá. jogar. E na prática não sabe. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, Pode tá? acontecer Eu vou dizer também. uma coisa pra vocês. Hoje, 16 de agosto, a gente está debatendo o que o Renato disse na coletiva, que Monsalve e Cristaldo não podem jogar juntos, ok? Em determinadas circunstâncias, Vai todos acontecer. vocês vão ver ambos atuando juntos. Ah, isso sim. Ambos Circunstâncias. atuando juntos. E aí o debate, sabe qual vai ser? Esse de novo. Mas o Celso Rotti... Cristaldo... Não, é sacanagem. Vamos lá, vamos para a nossa central. Nicole Ovic, vamos falar de Roger Machado e de Vitão. O que disse o Roger? Diga lá, Nicole. Pois é, né, Gamba? O Vitão, que estava em negociação com o Real Betis da Espanha, já estava em deslocamento para a Europa, inclusive, quando as negociações se encerraram por conta aí de algumas formas de pagamento que acabou não se conciliando entre o Internacional e o Real Betis. Portanto, o jogador já retornou a Porto Alegre, voltou a treinar ontem à tarde e agora estará à disposição do técnico Roger Machado no domingo contra o Atlético Goianiense. E o técnico que falou sobre isso, né, sobre o jogador, e a gente ouve ele agora. Vou usar a expressão que o próprio Vitão, ainda na indefinição da saída, né, ele, quando abriu a semana que a gente começou a trabalhar para o jogo anterior, o jogo contra o Atlético, né, que eu disse, como é que estão as coisas? Ah, professor, tá assim, assim, assim. Eu disse, cara, eu vou iniciar a semana pensando o time para o final de semana sem a tua presença, né? Porque eu preciso lidar com essa realidade, né? Daí ele me respondeu, não, professor, no final da semana as coisas se resolvem, para o bem ou para o bem, né? Então significa ou para o bem para sair ou para o bem para permanecer. Então eu não tenho dúvida, né, se o negócio não acontecer, né, o Vitão vai estar 150% pronto e de coração pleno para voltar para o clube. Vamos lá, senhor Alexandre Ernest, Vitão não vai para a região da Andaluzia, né? Vitão não vai para Sevilha, não vai conhecer a Catedral de Sevilha, Ribeiro, que é lindíssima, a Torre del Ouro, vai ficar em Porto Alegre, no Internacional. E aí, meu caro Alexandre Ernest?
Cara, vai continuar fazendo o que faz bem, né? No Internacional, dando segurança para a zaga. Eu acho que é um dos melhores zagueiros que a gente tem. Embora a torcida muitas vezes diga que não joga nada, né? Eu não concordo com boa parte do torcedor nesse sentido. Acho que é uma boa dupla de zaga que ele pode fazer com o Gabriel Mercado. Um cara mais técnico e um cara mais de força. Que foi o time ontem que eu dei, por exemplo, o time ideal do Roger, né? Com as pessoas pelo menos que estão à disposição nesse momento. E nesse sentido, aí a gente entra em diversos outros pontos que a permanência dele acarretam, né? Como, por exemplo, o Inter brecando uma possibilidade de contratar um outro zagueiro. Contratou o Agustin Rogel, beleza, agora volta o Vitão. Então tem Vitão, Agustin Rogel, Igor Gomes, Robert Renan, Mercado. São 5. Dá para dar uma seguradinha para pegar o lateral direito e ir para cima, né? Porque neste momento é o que ainda falta. Tem o Bruno Tabata, o Bruno Henrique pelo lado direito, tem também agora um lateral que a gente meio que achou, né? Que o Roger disse ali, o Bruno Gomes gostou. O Inter precisa se reforçar. Perfeito. A janela tá para acabar aí, basicamente quase 15 dias. Né? Então, nos próximos 15 dias, o Inter tem que ser assertivo do lado direito. Perfeito. Essa é uma análise tática do Alexandre Ernest, mas eu gosto muito no futebol, Bruno Soares, da questão subjetiva, o emocional, a psicologia. Ribeiro Neto, como é que fica a cabeça do Vitão, para ele, Vitão, para toda a família, que já estava preparando a mudança para morar em Sevilha, jogaria no Betis, né? Jogaria na Europa, mela a negociação e ele fica no Internacional. Cara, é muito fácil. Faça um processo empático. Vamos lá. Se coloque no lugar do Vitão. Boa. Né? Tu, Bruno, tá? De repente tem uma proposta da BBC de Londres, entendeu? Vem aqui, tudo certo, aí a negociação dá para trás. É óbvio que tu vai ficar frustrado, entendeu? Tua companheira diz, mas como? Eu quero ir lá no Castelo de Baca, não quero ver o Centrão aqui, tá? Ganhar em pounds. Então, isso não é fácil de assimilar. Cara, Vai. Vai. Não te convenceu com o que o Roger falou ali? Não me convenceu. E é a mesma coisa que eu disse para vocês a respeito do Éder Valencia. Aí a parte psicológica. Vem. É essas Não adianta uma só sexta-feira. o mensageiro. Tem que ver como a recepção acontece. Da caridade. Se o cara não está preparado para receber, não, meu bruxo, é tudo igual, cara. Ali tem os pombinhos ali na casa aqui, na Rua da Alfândega, Vai, igual, vai fazer a mesma coisa. Tem os, Se o cara não vestir isso aí, velho, é um período, entendeu? Que vai ter que ser de transição. O Vitão, por exemplo, volta pro jogo, tá? Não vai bem. O torcedor já tá Óbvio. aqui. Sabe? Então não é tão simples assim, tá? Eu espero que as coisas, sabe como é que resolve-se isso? Ganhando. A vitória resolve tudo, cara. A vitória dá um ambiente legal. Para tu ganhar, tu tem que fazer algumas coisas, né? O ponto é o que fazer antes para levar a vitória, no caso da ajuda do Vitão. O que brecou na Eu negociação? não tô entendendo. Calma. Eu explico. Tu tá dizendo que o Inter não vai ganhar da Não, até acho que vai. Eu tô falando mais especificamente do Vitão. Eu acho o seguinte... Pra ti ele fica frustrado em Porto Alegre ou não? Eu acho que num primeiro momento é natural, tá? Natural. Tá. Agora, o que precisa? É aquilo que a gente sempre diz aqui do Inter precisar de lideranças. Talvez seja o Roger, a partir de agora. A gente tem visto, o Inter ontem divulgou um material bem interessante dele. Na vitória. O Roger, deve ser mais ou menos sempre a mesma coisa. Não, depois do ganha, material tu divulga. divulgado pelo Inter ontem, eu não quero saber de ninguém aqui nesse programa dizendo que o Roger não é gestor de grupo. Que é uma falácia. Calma. Uma falácia que se instituiu na aldeia da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Roger é um cara... Tudo é superlativo. Eu acho que o Roger é um meu. cara extremamente inteligente, tá? E eu acho que dentro disso ele tem capacidade de chegar no Vitão e conversar com ele e entender realmente o que está passando na cabeça do Vitão. A ponto de Vitão está extremamente frustrado agora. Vai passar logo ali na frente. Tu bota o Vitão pra jogar agora? Se ele Tu está... bota o Vitão pra jogar agora? Se ele está extremamente frustrado agora, não coloca. É óbvio que não. Ele vai superar e aí ele na frente superado coloca. Mas eu O que tenho brecou? alguns O que bastidores brecou? nisso, tá? Isso é legal a gente saber. Por E que outra coisa, É que e outra o coisa para Real- aproveitar, eu quero te perguntar. O Inter sente falta do dinheiro por ele não ter saído ou pro Inter tá ok? Até porque tava comemorando? Pois é, essa é uma dúvida que eu tenho. Peraí, me desculpa, mas a narrativa do Inter não era lamentar a saída do isso que eu Vitão, pergunto. era enaltecer a grana. Agora vai ter que rever o discurso. Exato. Vai ter que rever... Até pro Inter é uma Que frustração. era desejo dos dois a saída. Óbvio, até pro Inter é uma frustração. E quando eu comecei o meu comentário, como eu falei, né, tem várias questões aí que a gente tem que pegar e a partir do FICO apontar. Por exemplo,
uma proposta que venha agora pro Vitão, uma nova, Sim. qualquer outro time do Brasil, do mundo, tá? No mínimo 10 milhões, né? Se o Inter vender por menos de 10 milhões, o Inter estará sendo incompetente. Então isso também é um ponto a ser analisado agora na próxima proposta que o Vitão receber. Ou seja, tu não chega com um X e uma coca mais tirando o Vitão daqui do Beira-Rio. Começa por aí. Ele não saiu porque algo da proposta não agradou o Inter, né? Não. É que o Real Betis, ele estourou o limite do fair play financeiro lá na Espanha. E aí ele estouraria com os 10 milhões de euros e no molde do negócio, então ele contrata um outro zagueiro. E aí o seguinte, quando o Vitão ele vai com mala, ele vai basicamente se desfazendo dos imóveis e dos bens que ele tinha aqui. O Roger, ele passou uma semana inteira conversando com o Vitão e ele até revelou isso. A gente já tinha trazido aqui nos donos, mas ele revelou isso, essa conversa na entrevista coletiva. Não só a frase que agora a gente destacou há pouco, vai ser pro bem ou pro bem, mas na questão principalmente mental. Principalmente cabeça. Então o Roger está muito ligado em como está o Vitão para poder ou não escalá-lo. O Ribeiro usa muito uma expressão aqui que é o cavalo encilhado, né? Que é uma expressão nossa aqui da aldeia. Quem gosta do Campeonato Gaúcho do Rio Grande do Sul conhece nós bem. Adoramos. Nós adoramos. Quanto tempo falta são expressões que eu adoro. Quanto tempo falta? 4 meses para o Gauchão. Mas semana que vem, né? Já começa a Expo Inter e a gente estará lá, inclusive. Nós já vamos falar sobre o Gauchão já. Que já é pra gente ir se ambientando com as coisas da nossa terra. Eu até a sugestão de falar sobre os clubes do interior, os estados. Isso. Nós temos que alimentar esse ambiente. Aliás, a minha sugestão é fazer todo o período da Expo Inter o Donos de Lá. Todo o período da Expo Inter o Donos de Lá. É uma boa. Cara, eu já não lembro nem o que eu ia te perguntar, cara. É que o Gauchão mexe tanto comigo, cara. Talvez a gente encontre o Mano Menezes lá, Do inclusive. cavalo encilhado. O cavalo, aí que tá. Surgirá outro cavalo encilhado para colocar Vitão no futebol espanhol? Difícil. E aí entra que é ruim pro Inter e pro jogador, né? Se o cara quer sair, velho. Chegou a hora de sair. Brunão, uma coisa é o seguinte, uma coisa é mercado árabe, grana. Vocês estão... Leste europeu, grana. La Liga, ali a vitrine. Visibilidade. Tudo bem. Ali a vitrine. Premier League, ali a vitrine. Não é só o Vitão. A família também compra Evidente. a ideia. Nessa eu vou dizer que vocês estão errados, tá? Nessa eu vou dizer que vocês estão errados. Ele vai defender o aldeia. Porque não vou, jamais. Provavelmente o dia eu vou sair com uma camisa de força daqui, o dia que eu defender a aldeia. Mas a grande questão é que o Vitão ele foi ponta firme com o Inter. Se o Vitão quisesse ganhar dinheiro apenas, o Vitão já tinha assinado no início do ano um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Portanto, ele teve uma promessa não cumprida. Oi? Promessa de sair para a Europa. Promessa de sair para a Ele Europa, é verdade. renovou É para verdade. o clube não perder dinheiro e aí na hora do Inter Sim, cumprir a mas sua e que parte não culpa teve aconteceu. o Inter? O Inter não E que teve culpa culpa, teve eu o Inter? Não sei, eu não tenho os bastidores. Ele acabou de Não, falar. mas eu acabei de Não, te do falar. fair play. Ele não... Do fair play. Mas assim, Mas não foi Real o parcelamento? Não, o Real Betis chegou e disse, eu tenho os 10 milhões para te dar, só que aí ele estourava os E aí limites. ele tinha que parcelar e o Inter não quis. Não foi isso? Não, porque o Inter ia ganhar parcelado. O Inter ia ganhar dinheiro até 2026 com o Vitão. Tá, então pro Vitão não A é questão uma promessa não cumprida pelo Inter. O fair play financeiro, ele não diz respeito ao número de parcelas, ele diz respeito ao quanto tu pode gastar. E tá correto, né? Porque senão aí vira Parcela tudo e já é. Mas aí é o clubes seguinte, que a gente então tem vou te aqui no dizer, Brasil. não, então vou te dizer o seguinte, então, a bronca do Vitão tem que ser direcionada ao seu staff. Não só o staff, Tem que ser claro. ao seu staff. O mas vem Inter cá, não tem culpa de tu nada. abre uma negociação. Não, eu por já favor. projeto a minha vida Claro. na Espanha e Claro. ninguém E por isso ninguém que eu tô dizendo que estudou o vocês estão cenário errados. de que o Betis estouraria o fair play E financeiro. por isso que eu estou dizendo que vocês estão errados. Primeiro de tudo, o Vitão, claro que ele está pensando em dinheiro, todo mundo pensa em dinheiro, todo mundo pensa numa transferência para a Europa. É claro que ele também vai querer continuar sonhando com a Europa, certamente. Perfeito. Agora, o que o Vitão já poderia fazer, ou poderia estar, era na Europa. Ele poderia ter assinado um pré-contrato no final do ano e praticamente já está lá, forçando uma saída agora no primeiro semestre no Inter. Ele não fez. Ele foi ponta firme, ele assinou com o Inter, ele manteve
a regularidade de jogo, ele agora vai dar um dinheiro para o Inter numa próxima venda. Não deu certo agora? Beleza, vai dar lá na frente. Mas eu não. O Barcelona recentemente eu sigo um pensamento isso. que ele fica e num primeiro momento frustrado. O Barcelona não ter conseguido vai realizar frustrar, o seu sonho. O Barcelona não viveu frustrar. isso recentemente com o Soares, ou eu tô muito louco? Quando o Soares foi contratado Vem pelo pra cá, Barcelona, Alexandre. teve que esperar para jogar. Não só frustrar ele, jogador, mas a família como um todo. É isso, não tenha dúvida. É normal. Imagina, Não tenha dúvida. Tu liberou casa, Claro, tu liberou carro, claro. tu liberou tudo. Tu vai ter que refazer a tua vida de Claro. novo aqui. Tudo bem que eles ganham muito bem pra isso, né? Mas mesmo assim, né? É um problema, certamente. Embora o estado do Rio Grande do Sul tenha suas belezas e a gente tem que reconhecer. Lá Não, dúvida. evidente que sim. E outra coisa, né? é mais legal, né? As cascatas do E ele Eu vai não acho, curtir. velho. E Eu aí não vai acho. ter uma oportunidade de voltar ao interior do estado disputar o gauchão, que é isso aí. maravilhoso. Bora, Alexandre Ernest. Tá bom. Eu quero parabenizar o Alexandre Ernest, né, o representante oficial da torcida do Inter nesse programa. 16 de agosto, hoje, 18 anos do título da Libertadores do Internacional, lá em 2006, né? Noite sem fim, Internacional campeão da América pela Claudinho primeira vez, né? Torcedor colorado lembra com detalhes daquele dia magnífico, o dia que o Internacional conquistou a América, 16 de agosto. Vamos lá, Nicole Ovic. Que legal. Vamos falar de Diego Costa. Joga ou não joga contra o Fluminense no Rio de Janeiro? Pois é, né? O Diego Costa, que voltou de lesão, jogou contra o Corinthians no jogo da volta da Copa do Brasil na eliminação do Grêmio e durante a semana nos treinos sentiu um desconforto no pubis. Portanto, fica de fora certamente do jogo contra o Bahia amanhã. E para terça-feira o Grêmio projeta ter o jogador de volta, mas não é certo, né? O Grêmio trabalha para isso, mas sabe que se o jogador ainda sentir dores, não deve jogar para não forçar uma lesão, uma nova lesão no centroavante. Diego Costa voltando a ficar à disposição. Vai, Bruno Soares. Diego Costa, assim, falar sobre a qualidade dele é chovendo molhado, né? Agora, eu acho que hoje o Grêmio tá mais encorpado, tem mais peças, mas ainda assim ele é o melhor, tá, Gamba? Em relação ao Bright White, em relação ao Arezzo, é um jogador que, além da qualidade técnica, tem uma questão de perfil, de personalidade para jogo grande, que é o que o Grêmio vai enfrentar na terça-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Mesmo que ele não tenha condições de atuar os 90 minutos, eu acho que o Grêmio tem que fazer de tudo para preparar e ter ele, vamos lá, daqui a pouco 30 minutos, entrando no segundo tempo, na hora decisiva. Eu acho que esse jogador pode fazer a diferença. Cara, tô preocupado com essa situação do Diego Costa. Diego Costa ou Bright White? Eu vou embora. Diego Costa ou Bright White? Não. Olha só, gente. Diego só um Costa ou pouquinho. Bright White? Para o jogo que o Grêmio pretende fazer no Maracanã, é Bright White, não é Diego Costa, tá? Marca e sai em velocidade. Com certeza. Mas Então vocês têm que olhar o contexto, Não, o já olhei. cenário que se aproxima. Não, eu já olhei. Ah, tá bem. Eu já olhei. É Vou que dizer o pra Pedro, vocês, não gosta do Bright já olhei. White. Eu vou né? dizer pra vocês Ah, mas não se Na verdade, o convenceu caso do Pedro ainda. Espinosa é que a tese está se sobrepondo aos fatos. Ah, isso é uma denúncia E ele muito não se forte. entrega. Muito Esse é o forte. ponto. E ele não se entrega. Eu achei que ele se entregaria Teu depois pedido do de Cuiabá. desculpas aqui depois do jogo contra o Cuiabá foi Uma fake. falácia. Ridículo. Uma falácia. Eu vou dizer pra vocês que, Era do fake news, né? Então vamos embarcar. o Diego Costa sequer precisará entrar no Maracanã. Para de secar, meu. Mas que vacina. O Zé Gota tá Para, forte tá demais. louco, meu. Impressionante. É que assim, ó, o Bright White, ele é um bom jogador, tudo bem. Mas assim, ele é bem menos do que o Diego Costa. Ele foi engolido pela dupla de zaga, que é forte fisicamente do Fluminense, tá? Entre eles o Thiago Santos. Eu acho que o Diego Costa faz um enfrentamento muito melhor. É o que eu ia falar o seguinte, ó. O que eu, assim, ó, é Mas o histórico. Ribeiro Mas tem entendo razão. a característica que o Ribeiro tá tem falando. razão. O que eu ia Entendo. falar é o seguinte, ó. É Entendo. histórico e todo mundo E a sabe aqui. circunstância, desculpa, e a circunstância dele estar voltando, tá? Também. Dele estar voltando. Também tem que ser considerado. Não tivesse ocorrido a lesão com o Diego Costa e ainda assim tivesse chegado o Bright White, não existiria essa discussão. Claro, claro. Ah, todo mundo sabe aqui, Ribeiro, Bruno, tu, o Alexandre também sabe. Cara, pubis. Problema. Problema. Porque o pubis, ou tu trata paliativo e tu segue a tua vida com dor, treinando, jogando com dor, ou tu opera. É que, assim, eu Então, já assim, ouvi ó. de médico do Grêmio, tá? Falando o seguinte, ó, não adianta operar. E a gente ouviu isso no caso Carbajo, que o Carbajo resolveu operar com o médico particular. O médico do Grêmio disse assim, ó, tudo bem, ele quer operar com o médico dele, vai lá, vai operar com o médico dele. Não adianta. Lembra do Dito Juliano? e feito, voltou e continuou com dor. Lembra do Juliano no O Grêmio? Mesma coisa. pubis é diminuir carga e Eu fortalecer. Ribeirinho, eu sou nostálgico, eu sou velho. Eu também já não cozinho na primeira, tá? Sabe de quem eu lembro com dores crônicas no pubis, que a imprensa discutia semanalmente? Dauri,
no Internacional. Nossa. Não, o Senhora, Dauri. é Dauri isso, no hein? Internacional. Aí ele jogou naquele 15 de campo bom, né? Naquele 15 de campo bom. 15 de campo bom que revelou o Perdigão, Isso. né? O Dauri volta Edmilson, pro Inter, né? né? Sabe quem era o técnico do 15 de campo Mano bom? Menezes. E antes do Mano, Leandro Machado? que foi o cara que... Leandro Machado. Não, meu pai, Júlio Espinosa. Júlio Espinosa, que legal. é verdade. É. Julinho, é verdade. Que encabeçou esses caras tudo aí. Muito bem, estamos de volta com Donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem ele, Alexandre Mota, para comandar o Boa Tarde RS. Tela da Band. Tempo da gente colocar na tela para vocês o resultado final da nossa enquete, que faz uma projeção para os jogos do final de semana, quem terá mais dificuldades na rodada. Grêmio e Caxias contra o Bahia, absoluta, esmagadora maioria, 67%, 33%. Inter em Goiânia contra o Atlético, logo, né, a nossa audiência entende que o Grêmio terá dificuldade, o Internacional terá um caminho facilitado lá em Goiânia. Os 33% são aquilo que o Ernest falou com razão no início do programa. O Inter só perde para ele mesmo, que acontece direto. Sim, eu te diria o seguinte, tá? Torcedor colorado sabe do que esse jogo contra o Atlético Goianiense é capaz de fazer com o Internacional. Mas só pelo então, fato... atenção máxima para esse jogo. Mas o fato de ser 33% ali pro Inter não quer dizer que o torcedor colorado acha que o jogo é fácil. A questão está Ele acha que o do Grêmio é mais difícil. Quem Qual é o vai mais- ter mais dificuldade, só O do isso. Melhor Grêmio, ser mas- fora ou Mas em eu casa, tenho será? certeza. Olha aí, Ribeiro, muitas Melhor jogo dificuldades. fora ou em casa? Pro Inter? É. Nas atuais circunstâncias? Beira-Rio já começa a virar agora, já que o Inter ganhou do Juventude. Meu Depende. aluno fechou o portal, cara. É um jogo, não viu o Ribeiro, Paulo? complicado. O jogo em Goiânia, o clima lá é ruim, é dificílimo jogar lá, é seco, o gramado é diferente, o contexto de que o Inter sempre se dá mal contra times da zona de rebaixamento. Logo uma guerra para o Vacina. Internacional. É domingo. muita vacina. Logo cara. uma guerra para o Impressionante, Internacional. cara. Tá O senhor é louco. muito talentoso. Cara, Muito obrigado. Cumprimentar todos bom aqui. final de Muito semana, obrigado. Tia. Juízo, bonita camiseta da Itália. Eu preciso Da reforçar. Itália. Reforça para o nosso chat que é da Da Itália. Itália, é da Reforça para o Itália. chat que é da Itália. É da Itália. Alexandre Mota, vem para cá. Chat. Destaques do Boa Tarde RS.